Muito bem, vamos lá. E iniciando então o estudo do nosso livro do nosso livro Obreiros da Vida Eterna e Psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos aqui estudando o capítulo número 11, Amigos Novos, e lembrando que no encontro anterior nós estudamos no capítulo 10 aquele tema, né, aquela passagem tão interessante do fogo purificador, onde houve a necessidade então naquele ambiente, no plano espiritual, de fazerem, né, aquela depuração fluídica, né, dada a concentração tão densa e tão negativa que havia devido à natureza dos espíritos que lá se encontravam. E então, a partir então desse trabalho de purificação, houve a necessidade também para que a colônia, a casa transitória, né, aquela colônia em que André Luiz se encontrava, né, naquele ambiente de trabalho, eles então se deslocavam para outros locais. Nós vimos, né, uma situação bastante dramática ao acompanharmos essa passagem, porque falava sobre a quantidade de espíritos que lá se encontravam em condição de sofrimento, e muitos deles poderiam ser então auxiliados para iniciarem esse processo de recuperação, mas muitos outros, né, se aproveitavam daquele momento para tentar sair daquele local e seja bem-vinda. Então, para sair daquele local, mas sem demonstrarem uma sincera vontade de transformação interior. Então, os trabalhadores ficavam atentos, ficavam ali, bom dia, Arnaldo, ficavam apostos para socorrer realmente os espíritos que demonstravam essa condição. Nesse nosso capítulo 11, então, Amigos Novos, vamos lá, que André Luiz vai trazer para nós agora mais uma passagem importante do trabalho que ele fazia, lembrando que dali ele já se despedia para o mundo físico, para o plano físico, onde então André Luiz, Padre Hipólito, Luciana e Jerônimo, que era o coordenador do grupo, tinham como missão acompanhar a desencarnação de 5 espíritos. Então, depois desse momento de transição, eles então acompanharam toda a dinâmica, toda a movimentação, e como eu comentei no nosso encontro anterior, eles tiveram o privilégio de acompanhar algo raríssimo que acontece nesse ambiente, que foi exatamente ver essa depuração que então acontecia. E aí nós tivemos também a oportunidade de ver um pouco mais do trabalho dos espíritos. Claro que para nós essas informações estimulam a nossa imaginação, mas nós conseguimos assimilar muito pouco daquela realidade, já que nós não temos nada comparado aqui no mundo físico àquele tipo de trabalho. E tudo aquilo que nós vemos no mundo espiritual, nós naturalmente fazemos uma comparação com aquilo que nós temos no mundo físico também. Então, fica aí a título de esclarecimento, a título de informação, embora nós estejamos cientes de que não conseguimos compreender a realidade daquele evento. Bom dia, Angelina. Vamos lá então. Capítulo número 11, Amigos Novos. Conduzindo equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria a nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações, além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória para maior eficiência do dever a cumprir. Então, fazendo aqui uma pequena recapitulação, nós lembramos que a casa transitória é uma instituição que se encontra muito próximo à crosta terrena, e muitos espíritos que desencarnam numa faixa
vibratória ainda muito próxima também, ou seja, desencarna, mas não se desapega. Esses espíritos, então, são socorridos por essa casa transitória, e como nós vimos aqui, André Luiz faria então, parte desse grupo de trabalho, socorrendo espíritos que também estariam vinculados a essa faixa vibratória próxima aqui ao nosso mundo físico. O outro ponto importante também aqui a considerarmos, né? Continuando aqui, né? Ele diz então que essa ligação incessante com a casa transitória é porque esses espíritos que seriam socorridos por esse grupo de André Luiz seriam então levados para essa casa transitória. E outro ponto importante é que André Luiz coloca que eles não se distrairiam com qualquer investigação além da missão previamente esboçada. Dadas as condições em que nós nos encontramos aqui no mundo físico, não é difícil para um espírito que vai em missão de trabalho se distrair com outras situações, porque nós apresentamos aqui, infelizmente, tantas dificuldades, tantos problemas, que os espíritos, se não tiverem devidamente preparados, eles não sabem por onde começar. Então aquela missão que inicialmente foi programada acaba se tornando secundária diante de alguma urgência que surja. Por isso, então, a necessidade de espíritos com experiência, com conhecimento, para saber filtrar as prioridades, saber direcionar os esforços, para que a missão seja cumprida e um eventual auxílio que se faça necessário também seja prestado. Mas um espírito inexperiente certamente não saberia lidar com tantas dificuldades, né? Basta imaginarmos, por exemplo, diante de uma situação doméstica, onde nós temos um espírito sendo atendido, um outro familiar apresenta um problema, de repente tem um desentendimento na família, por onde começar? Então a sabedoria desses espíritos ela é fundamental. E aqui então, como foi colocado para nós, Jerônimo coloca, né? Dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria a nossa atuação, ou seja, sondando cada local para saber se tudo estava em ordem, se existia ali algum obstáculo, algum tipo de situação que acabasse, né, impedindo o trabalho que eles iriam então realizar. E continua então para nós. Naturalmente, explicou, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais no plano grosseiro, e a fundação de Fabiano, que é essa casa transitória que eu comentei com vocês, será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono, conduzi-los-emos até lá, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Então, na verdade, ele fala aqui sobre espíritos que já se encontram já numa condição próxima da desencarnação, seja como moribundos, né, uma doença já numa fase terminal, sejam espíritos que serão surpreendidos com a desencarnação, mas ela já devidamente programada. Então, cada indivíduo será então levado a esse ambiente para começarem a se habituarem a essa realidade. Então é uma informação até bastante curiosa, porque nós imaginamos que a morte, promovendo então a desencarnação, é algo que acontece de um modo inesperado. Então os espíritos, né, chegam no mundo espiritual, muitas vezes surpresos com isso que aconteceu, e que nós vemos, na verdade, muitas vezes é parte de uma negação, já que há esse favorecimento nesse tipo de trabalho, de fazer com que cada um seja então ambientado no plano espiritual. Vamos lá então. Intrigado ao verificar tanta cautela, perguntei, meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? O amigo sorriu com indulgência na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente e esclareceu, absolutamente. Reencarnações e desencarnações de modo geral obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da vida vital, da energia vital em todos os seres de manifestação.
Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Sentindo-me a estranheza, Jerônimo prosseguiu. Não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de favor. O fato revela a ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a cooperação daqueles que superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito de ação benéfica dos elementos destruidores, com o desânimo e a carência dos recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude do ministério, do novo ministério, na verdade e no bem, em face do universo infinito. Então o que ele traz para nós aqui, só um instantinho pessoal, por favor, só dar uma limpadinha na garganta aqui, rapidinho. Então essa ligação que existe familiar, essa ligação afetiva. E naquela ocasião, ele comentava o seguinte, que ele tinha o médico dessa mãe ou do pai, que era ateu, a irmã que era evangélica, o outro irmão que também não tinha religião nenhuma, e ele que era espírita. E nessa situação, cada um então dava um diagnóstico, que era uma alucinação, que era uma verdade, que isso era só uma fantasia que ele estava tendo. Então, do nosso plano, a observação que nós fazemos do nosso plano, aqui do plano físico, ela parte das observações que nós temos, mas nem sempre condiz com a verdade. Tanto tem pessoas que têm esses delírios de ficarem se lembrando de memórias antigas e não de memórias recentes, de pessoas que já desencarnaram. Para muitos isso é só uma recordação, não diz respeito à realidade que ele está vivendo naquele momento, é uma realidade espiritual, vamos dizer assim. Mas muitas vezes é. Então nós, aqui do nosso lado, temos que ter muita cautela nessas afirmações, principalmente nós que somos espíritas e que temos esse conhecimento, essa formação sobre o mundo espiritual, um pouco mais embasada do que geralmente acontece em seguidores de outras doutrinas, para a gente não fazer também afirmações precipitadas. De repente um familiar está desencarnando por causa de uma doença, foi ficando debilitado e tudo mais, e aí, então ele começa a relatar que viu ali uma pessoa da família que já havia desencarnado. E nós espíritas, com toda empolgação, nós vamos dizer, não, isso aí é porque esse familiar veio aqui para preparar ele para a desencarnação. E na verdade não é. Então pode ser que sim, pode ser que não. Um sonho, uma visão que tenha tido, pode ser uma realidade como pode não ser. Mas partindo do princípio de que os espíritos vêm nos auxiliar nesse momento de uma desencarnação, virão então através, seja dos sonhos, quando então através dessa emancipação, nós estudamos emancipação lá no capítulo 6, lá do capítulo 6 do nosso o Livro dos Espíritos. Então nós vimos ali as várias experiências que nós podemos experimentar, entre elas o sono e o sonho, onde há então encontro entre espíritos. Então, como também através da própria percepção, que acaba ficando mais sensível quando o encarnado se encontra mais debilitado. Então, essa é uma das situações, ou essas são situações que acabam demonstrando essa presença dos espíritos amigos. E continua. Ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na existência humana. Não haveria contradição no esclarecimento? Padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas através de todos os flancos,
notava que criaturas de mais subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Sem relacionar apenas os de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Não era, porventura, cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras. Os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. O assistente percebeu o jogo de raciocínios que se me desdobrava no íntimo e esclareceu. Suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo do sátrapa terrestre. Espera perpetuidade de favores materialísticos e injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. Costuma guardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição. O subsídio celeste traduz por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve integrar a classe inteira, interessar a classe inteira. O que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Então, o que André Luiz quis aqui apresentar como raciocínio é que essa questão do amparo espiritual, que vai então auxiliar muitos daqueles que tiveram uma vida com dignidade, uma vida que apresentaram merecimento, o que André Luiz quis dizer é que ele observou na sua vida, na relação com a igreja, bom dia, Osmar, já que ele era católico, observar que pessoas de bem, pessoas que tinham ali valores notórios, eles tinham uma desencarnação muitas vezes bastante dolorosa. E até mesmo também uma vida de muita perseguição. Então o que André Luiz imaginou foi que esses indivíduos que eram espíritos bons, que tinham essa missão, teriam então uma assistência e uma proteção contínua. E aí então o que Jerônimo coloca para nós é que aquilo que nós entendemos como dor, como sofrimento, para esses espíritos mais desenvolvidos, isso vem como missão, uma missão principalmente uma missão de exemplo, para demonstrarem a todos. Só um instantinho, pessoal, vamos ver aqui. Prontinho, voltando. Alô, pessoal, voltando, né? Caiu o microfone aqui. Então, retornando, né? Então, esse exemplo que é apresentado tem como objetivo fazer com que a própria sociedade em torno daquele indivíduo observe e aprenda com esse exemplo. Até o Jesus, como foi colocado aqui por Jerônimo, ou melhor, André Luiz colocou, por mais nobre que tenha sido, por mais elevado que tenha sido, passou por esse sofrimento. Então ele entendeu que esse amparo do mundo espiritual diria respeito a uma blindagem nesse espírito em que ele não padeceria nenhum tipo de sofrimento, teria uma vida muito tranquila, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de perseguição. E aí vem exatamente ao contrário. O que nosso mundo apresenta ainda num estágio evolutivo, primitivo, mostra ainda sinais claros de animalidade, isso significa que somente através do exemplo do amor e da bondade e da sabedoria é que nós conseguiremos então transformar o nosso mundo.
E essa transformação virá exatamente através desses exemplos. E esses exemplos não são isentos dessas dificuldades, mas eles vêm naturalmente preparados para enfrentá-las. Então, essa é a grande diferença que nós encontramos de uma situação para outra. Um espírito bom tem muitas missões, dentre elas demonstração de coragem, de resignação e de fé. Para nós, que somos espíritos ainda em desenvolvimento, para nós isso é castigo. Para aqueles espíritos isso é uma missão. Vou de abraço. E continua o nosso texto. O argumento era lógico e incisivo. E porque o assistente silenciasse, cogitando talvez do objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores. Tá certo? Orientados por Jerônimo, atingíramos pequena cidade do interior e dirigimos-nos a certa casa humilde, na qual em breves minutos nos apresentava a ele determinado companheiro, em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. Aqui lembrando que o trabalho de André Luiz se daria nesse relato aqui no Rio de Janeiro. Então, uma cidade no interior do Rio. Lembrando que nesse livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, logo no início, ele apresenta para nós uma programação de 30 dias dessa missão que ele deve realizar, ajudando 5 companheiros na sua desencarnação, junto a essa equipe, formado mais uma vez por Padre Hipólito, Luciana e Jerônimo, que era ali o coordenador desse grupo. Então, chegaram até lá e encontraram então esse irmão aqui nessa cirrose, uma doença muito, muito, muito dolorosa. E continua. Dimas, exclamou, indagando o enfermo, assíduo colaborador de nossos serviços de assistência faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Aqui ele coloca com essa expressão aqui, uma tarefa obscura, ou seja, sem grande notoriedade, trabalhando com muita humildade, auxiliando com muita simplicidade, mas mostrava então um trabalhador preparado, um trabalhador desenvolvido para esse tipo de assistência. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente, fez-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Vendo-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiado. Então, essa prévia de uma desencarnação é um modelo, certamente, para nós, um modelo que nós devemos seguir quando chegar não apenas o nosso momento pessoal de desencarnação, mas aquele momento em que nós acompanhamos a desencarnação de familiares e entes queridos, próximos. Então, essa serenidade, esse equilíbrio, essa confiança, ela deve ser contínua para todos nós. E não aquele desespero típico que nós encontramos, ainda pelo fato de não termos a nossa fé fortalecida nessa realidade espiritual que nos envolve. Então, aqui, mais uma vez, o espírito pedia auxílio, falava sobre a sua exaustão, mas ele se mantinha calmo e confiado nessa assistência. Aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular,
O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhe palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, enlevado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves momentos, 2 amigos espirituais dele vieram ter ao quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos, depois que nos havíamos afastado. Após rápida visita aos interessados, reuni-los-emos em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. Da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a volitação, prazerosos e felizes. Aqui um comentário interessante, né, de utilizarem a volitação observando esse prazer e essa felicidade, isso porque, tempos antes, né, eles haviam então estado naquela faixa vibratória tão densa, tão negativa, próximo à casa transitória. E ali não era possível realizar esse tipo de deslocamento. Eles então meio que caminhavam, como nós vimos ali, sobre uma substância que se assemelhava ao solo. Então agora, mesmo estando num ambiente físico como o nosso, num ambiente ainda bastante denso, né, dadas as condições vibratórias aqui do nosso mundo físico, não se comparava àquela realidade que eles viam, que eles observavam então no plano espiritual. E continua. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado após a permanência na escura região de que procedíamos. Fala-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos de viagem não podem, de modo algum, substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar. Uma comparação interessante aqui, né, de André Luiz, porque ele diz assim, naquela época, sobre a criação de aparelhos individuais de deslocamento. Né? Então, até hoje nós temos, né, esses drones que foram criados, que acabaram se transformando em plataforma, em que vemos ali alguns experimentos interessantes de pessoas deslocando individualmente, né? Até pouco tempo, coisa de 2, 3 anos, nós tínhamos somente aquela máquina feitas com turbinas, né? Daquela cadeira voadora, tínhamos ali de jato d'água que se assemelhava a alguma coisa, paraquedistas que saltam e utilizam aquelas roupas especiais para fazerem aqueles voos e tudo mais, né? Então, por mais que nós fiquemos criando esses equipamentos para que nós voemos literalmente, nada se compara àquilo que os espíritos vivenciam. Porque ele coloca, porque não é apenas o voar. Estarmos ligados ao corpo físico é para o espírito algo bastante penoso, porque vai demandar dele um esforço muito grande para os cuidados, para a manutenção, para suportar a resistência que esse corpo físico acaba criando para cada um de nós. Então, ele traz para nós exatamente essa segurança, essa tranquilidade e o tamanho bem-estar que o espírito vivencia após a desencarnação. Essa é uma informação bastante estimulante para todos nós, que nos incentiva a querermos conquistar essa condição no mundo espiritual. E para isso também nós somos instruídos para vivermos aqui no mundo físico de uma forma digna para merecermos essa realidade no mundo espiritual. E não apenas fantasiarmos com aquilo que virá a acontecer num futuro, oportunamente. Então nós lembramos que estarmos no mundo espiritual e vivermos essa realidade do mundo espiritual depende muito do trabalho e do esforço que nós empreendemos aqui no nosso tempo, aqui no mundo físico. E continua. Agora a segunda visita, né? Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre,
dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Que ele já falou sobre isso, né? Então, estar aqui no mundo físico é também aqui exige do espírito também um esforço significativo. Poucas vezes se me apresentara tão belo o espetáculo da paisagem terrena. Serras, vales, rios e arrolos marcando cidades e vilarejos sob espelho rutilante do sol. Falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam-me o espírito. O casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular resistência em bairro menos populoso e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro de idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a 2 pequeninos que apresentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo parou a ouvi-lo, junto de nós, agradavelmente surpreendido. — Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filhinho mais velho. — Sim, Carlindo, ninguém desaparece para sempre, e é por isso que desejo acompanhá-los como pai que sou. Fez-se-lhe mais terno o olhar e continuou, ante o interesse agudo dos pequeninos. — Creio que não demorarei a partir. — Para onde, papai? Atalhou o menor. — Para um mundo melhor que este. Para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. As crianças de olhos úmidos protestaram com carinho. Esforçou-se o genitor de modo visível para dominar-se e prosseguiu. Não devem manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará, substituindo-me até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa. Mas como se arranjariam comigo, assim, imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo, e eu estarei com vocês sem que me vejam. Sorriu conformado e ajuntou. Possivelmente seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes, como agora, para que fiquem certos do meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Dir-se-á que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno a vocês de que isso não é verdade. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas, controlado pela ameaça de contaminá-los, impunha imobilidade às mãos sequiosas de contato afetivo. Lembrando que ele tinha tuberculose, né? E naquela época, né, tuberculose era ali um mal que dificilmente era curado. Estamos falando aqui da década de 1940, né? Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e, depois de longa pausa, tornou o enfermo, dirigindo-se ao filho mais velho. — Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que o nosso amor e nossa união em casa, que o nosso carinho e entendimento seriam apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno, a fim de parecer valente, e respondeu: Eu acredito, como o senhor, que a morte não existe. Quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Houve comovente interregno que o assistente Jerônimo não desejou quebrar,
tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos dos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar. Vai para 3 anos, instituímos no culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenha calma e otimismo. Não chorem nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis do seu divino amor. Nesse instante apareceu a dona da casa, impondo modificações à palestra. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir, apresentando. Nosso amigo Fábio, em véspera de libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio, a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, infenso às paixões e amante do dever, nosso irmão Fábio instituiu, desde os primeiros dias de matrimônio, o culto do Evangelho da Fé Viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem, para morrer bem. Aproximei-me do enfermo, perscrutando-lhe a situação orgânica. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não apresentava apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante. Não precisava apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, e, embora o abatimento natural em seu estado, ia ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. Vamo-nos, chamou-nos o assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instantes, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Então, mais uma vez aqui, nós vimos então nesse outro exemplo uma situação bastante rara encontrada pelos espíritos, que é essa simplicidade, essa facilidade com que esse irmão então lidava com a morte, a partir dos esclarecimentos que ele tinha sobre a realidade espiritual. Então, nessa viagem inicial que nós vimos aqui, André Luiz e a equipe já visitaram então 2 daqueles enfermos que estavam prestes a desencarnar, e vimos também ali condições bastante favoráveis que eles apresentavam. Então, primeiro, tinham um merecimento por aquilo que eles viviam. O fato de alguém ter merecimento não significa que ele não tema a morte, porque a morte para nós sempre é um mistério. Então nós temos a doutrina espírita que traz para nós esclarecimentos sobre a realidade espiritual, mas não significa que um espírita no momento da morte apresente tanta tranquilidade. Muitas vezes ele trabalha, ele estuda, mas intimamente aquele medo fica muito presente, né, e pesa muito sobre ele, diferentemente do que nós encontramos aqui. 2 indivíduos, então,
apresentando não apenas esses valores desenvolvidos, mas também o esclarecimento sobre a realidade espiritual. Então, pode acontecer de encontrarem um ambiente não tão favorável assim, em termos de tranquilidade, em termos de confiança por parte do encarnado e nem sempre também por parte da família. Então nós já vimos aqui duas situações que são bastante favoráveis. Vamos em frente. Então entrando naquele moderno arranha-céu. Entramos. Pois é, Osmar, né? No caso do Chico, né, era... Porque a gente tem mortes e mortes, né? No caso do Chico, por exemplo, nós percebemos que não era somente uma questão de evolução da idade, evolução da experiência. É a forma como chega a esse momento. No caso dele, naquela passagem do avião que nós conhecemos, é algo que, como alguém vai ficar tranquilo num momento como aquele? É até uma questão em que o instinto de autopreservação fala muito mais alto do que a razão. No caso, depois, quando ele desencarnou, em que ele se encontrava hospitalizado, em que a doença foi evoluindo, o seu corpo foi ficando cada vez mais debilitado, essa aceitação veio com naturalidade. Então, assim, o instinto de preservação é algo tão poderoso, né, sobre nós, que ele faz com que nós reajamos a qualquer situação que traga para nós algum tipo de ameaça. E foi o caso dele. Tanto que depois ele contava isso como sendo uma piada, contava isso como sendo ali uma anedota, um momento cômico da sua vida, porque exatamente naquele momento ele perdeu um pouco do equilíbrio. Mas depois ele voltava, né, a ter essa razão, a ter esse equilíbrio de novo, né? Dá um retorno de som, pessoal, por favor. Como estamos? Ok, obrigado. Né, então, assim, natural. Então, assim, existem desencarnações e desencarnações. E isso também, um detalhe importante, que foi bom ter chamado a atenção, Osmar, porque o modo como cada indivíduo desencarna também tem a ver com o seu merecimento. Se nós vemos que uma desencarnação violenta, tivemos recentemente aqui em São Paulo, aqui próximo da minha casa, inclusive, né, não próximo mais ou menos, né, mas na região aqui onde eu moro, um acidente de um avião que caiu. Um avião de pequeno porte, um piloto e o copiloto, né, tinham duas pessoas naquele avião, e uma desencarnação daquela forma. Então, se nós pudéssemos entrar na mente daqueles dois indivíduos e tentarmos imaginar qual seria a nossa visão, qual seria a nossa reação naquele momento da desencarnação, nós veríamos então que a chegada deles no mundo espiritual foi algo bastante assustador. Porque era algo programado, teriam ali a assistência merecida, mas a forma da desencarnação foi algo muito assustador. Então o espírito desencarnar dessa forma tem para ele um tipo de aprendizado. Então você desencarnar pela violência, você desencarnar por uma doença que você provocou pela sua negligência, as ideias que você cultiva, o tipo de relação que você tem no mundo físico e também no mundo espiritual. Então nós vamos somando vários elementos que compõem aquele momento capital para o espírito de retornar ao mundo espiritual. Se ele vai retornar com mais tranquilidade ou menos tranquilidade, se essa desencarnação virá de um modo natural pelo desgaste do corpo físico, ou virá de uma forma abrupta, de uma forma violenta, tudo isso acaba sendo computado depois no histórico do espírito de acordo com o seu merecimento. Então, não é simplesmente desencarnar, é como ele desencarna. E mais do que isso, como ele se depara com a realidade espiritual depois. Então, todos esses elementos vão sendo então somados, vão sendo computados, processados, para depois trazer esse resultado final. Então nós temos aquele indivíduo que desencarna de uma forma violenta, e nós temos relatos, que eu já trouxe para vocês inclusive, de indivíduos que dizem assim, olha, antes do impacto acontecer, nós já estávamos
nós já estávamos desligados, desconectados do corpo físico, e nós não sentimos o impacto. Cheguei até a comentar com vocês de um garoto que tinha ali por volta de 12, 13 anos de idade, que era um vizinho meu, que desencarnou e depois de uma psicografia, ele foi atropelado, andava de bicicleta, foi atropelado, né, não houve qualquer negligência por parte do motorista, mas aconteceu naquele momento, de repente a bicicleta apareceu e o garoto foi atropelado. E depois no relato para a mãe, ele dizia na psicografia que momentos antes da desencarnação ele foi retirado e ele não sentiu o corpo dele sendo machucado. Essas palavras que ele usou. Né? Enquanto que nós temos outros indivíduos que têm esse impacto, ficam agonizando, desencarnam, ficam vinculados ao corpo físico, e isso acaba sendo um grande tormento. Né? E até mesmo nesse caso, Osmar, de desencarnar dormindo, tem o Richard Simonetti, que desencarnou recentemente, né, nós lembramos, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, quando ele então fez uma pequena apresentação do livro, ele comentava exatamente sobre isso, né, que o estado do espírito é muito mais importante do que a condição do corpo. E ele fez até um comentário, né, que as pessoas dizem assim, ele morreu feito um passarinho. E aí ele se esquece que muitas vezes o espírito, mesmo adormecido, mesmo desencarnando aparentemente de um modo tranquilo, o espírito se encontra muito aflito e atormentado no plano espiritual. Então é uma sucessão de eventos, né? Ele vive uma vida tranquila, desencarna de um modo tranquilo e desperta no mundo espiritual de um modo tranquilo. Então tudo deve ser assim de um modo muito regrado. Tem uma tia que eu não cheguei a conhecer, eu era muito criança, então são histórias que a família conta, né? Minha mãe de vez em quando ela lembra essa passagem, que essa tia ela se encontrava reunida com amigas, comendo biscoitos e tomando chá. E aí então, num desses momentos, ela mordeu um biscoito, teve uma parada cardíaca e desencarnou. E aí pensava exatamente nisso, né? Poxa vida, ela teve uma morte tão bonita, tão tranquila, ela estava entre amigas, aí foi um mal súbito que ela teve, de repente desencarnou. Então nós que somos espíritas já consideramos também, tomara que o estado do espírito também tenha sido tão tranquilo como foi a sua desencarnação. O Brás colocou, né? Certa vez socorri um espírito que era um piloto de avião, de caça de Anápolis, que morreu em um acidente de carro, chegando em minha cidade, que ele nem sabia que tinha acontecido com ele, né? Olha só, né, Brás? Então em Anápolis ali tem a base da Força Aérea, né? Então ali nessa situação, né, desencarna de um modo tão natural que acaba não percebendo. Inclusive, eu postei lá no nosso grupo no Facebook aquele pequeno vídeo, é um trecho de um filme japonês, e nesse trecho, que eu separei só ele para poder postar para vocês, mostra um soldado chegando da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele estava voltando para casa, e aí então no túnel ele encontra com um soldado que havia desencarnado. E aí então ele se deparou, e o soldado se apresentou, e aí depois ele foi esclarecido que ele tinha desencarnado. E depois em seguida chegou um pelotão inteiro de espíritos que desencarnaram e não tinham percebido ainda. Eles mantinham ainda a marcha, mantinham ainda a mesma postura. Se vocês não assistiram, voltem lá no nosso grupo no Facebook, procurem aí, eu coloquei recentemente, nós estávamos estudando sobre a influência dos espíritos no mundo corpóreo, naquela sessão dos espíritos durante o combate. Então eu coloquei, dê uma assistida nesse trecho, porque vocês vão perceber exatamente essa mesma situação. Embora tenha sido voltado para o combate, esse estudo que nós estamos fazendo hoje traz também essa mesma realidade. A Gilina colocou, tenho amigos que falam que não é o medo da morte, mas é o tipo de morte, né? Porque assim, não é o medo do céu, não é o medo de morrer, é o tipo de morte que realmente assusta cada um de nós. Se todo mundo assim, tivesse a certeza de que seria uma desencarnação tranquila, seria muito mais simples, né? Mas não é. Né? Pois é, bacana, né, Marion? Eu também gostei muito quando eu fui assistindo ao filme, são vários
várias pequenas peças, né, que vão mostrando, não necessariamente relacionadas com o mundo espiritual, e de repente eu me deparei com essa, eu falei, não, esse trecho eu tenho que pegar, guardar nos meus arquivos, porque ele realmente vale a pena, é muito interessante. Arnaldo lembrou, né, a morte é um fenômeno natural, a desencarnação é um processo individual, né, essa é a realidade que a gente tem. Deixa eu ver aqui, até para você conscientizar um espírito, temos que ter cautela, né, porque pode ser realmente algo muito assustador. Deixa eu ver aqui, o nome do filme, Narumi, não lembro o nome dele, Namone, é um filme que eu vi há muito tempo, não me recordo, mas se você quiser, deixa eu ver aqui, você, deixa eu ver aqui como é que eu posso te passar isso. No final eu passo para você o nosso link lá no Facebook, e depois eu mando para você. Aí você se inscreve lá e você pode acessar não só para você assistir a esse vídeo, mas também a gravação dos nossos estudos anteriores. Tá bom? Eu passo para você no final. Fica mais fácil de eu pegar por aqui. O Braço colocou, no mundo espiritual somos o que somos, né, de verdade. Nada de máscara da hipocrisia, né? Essa é a grande decepção que todo mundo tem, né, Braço? Quando a máscara cai do outro lado, é aí que vem a dor. No livro Nossos Filhos São Espíritos, os espíritos afirmam que nascer é muito mais difícil que morrer, né? Cada caso é um caso, né? Mas se eles falaram, se falou, está falado, né? Porque talvez a vantagem que se tenha na encarnação, Arnaldo, seja a perda de memória gradativa que a gente vai tendo, né? Aquela inconsciência. Então, enquanto aqui nós adormecemos para poder reencarnar, para poder desencarnar, o espírito desperta do outro lado, né? Que pode ser muito mais doloroso, né? Então, sei lá, né? Cada caso é um caso ali. Vamos lá. Continuando aqui para nós, pessoal. Em frente. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Rapidinho aqui. Falam no processo de encarnação e desencarnação. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, estudando esses modelos que a gente vai vendo como é essa realidade, né? Então nós temos visto vários tipos de desencarnação, vários tipos de encarnação, e a gente vai formando, né, um quadro cada vez mais completo dessa realidade. E isso acaba sendo depois fruto do nosso estudo, né? Isso é muito bom. Vamos lá, seguindo aqui. Daí a instantes, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento. Deixa eu ver aqui. Tá, então de novo, né? Confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Entramos. No leito permanecia senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia no coração. Cercavam-na atenciosas duas senhoras ainda jovens, que a acumulavam de discretos cuidados. É a nossa irmã Albina, explicou-nos o dirigente amigo, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Olha só, pessoal, um espírito vinculado às altas esferas do mundo espiritual, o trabalho dela era voltado para a divulgação do Evangelho, e nessa reencarnação atual dela, ela era de igreja evangélica. Então a gente acha, né, que somente os espíritas estão ligados, né, às colônias espirituais, às esferas mais elevadas, né, o que importa é o trabalhador e a área que ele vai trabalhar para poder difundir essas verdades. Então lembrando que os trabalhos do plano espiritual não se restringem apenas à doutrina espírita. Os espíritos reencarnam num ambiente onde tem trabalho para ser feito. E aí então ele vai usar a linguagem, ele vai fazer ali a tarefa que cabe a ele para aquela comunidade. Então não necessariamente, no caso, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, qual que era o trabalho que ela tinha que fazer?
divulgar o mundo espiritual ou espalhar o amor pela Terra? Ela pode ser completamente, uma suposição nossa, obviamente, ela pode ser completamente ignorante com relação ao mundo espiritual a partir daquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. Mas ela pode ter uma outra visão do mundo espiritual que nós sequer imaginamos. Então, sempre importante perceber que trabalhadores do plano espiritual reencarnam e trabalham naquele campo onde é necessário o trabalho. Continuando. Sim, muito próximo, né, Brás? Então, assim, mais uma vez, permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Assim, rapidinho aqui. Mais uma vez maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava, em sentido particularista, de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava-se o amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra, e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia, desejo meditar um pouco. Oh, mãe, respondeu a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a dispneia cedeu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre vasta cômoda e entregou-lhe. A respeitável ancião assumiu adequada posição para a leitura, recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu-o pausadamente em voz alta. Terminando, exclamou comovidamente: Agradeço ao nosso divino mestre a alentadora de leitura que nos mandou. Praz aos céus possamos todos nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano assomou à porta de entrada. Era a dedicada amiga que vinha velar à cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou. Reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada à nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos.
Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. André Luiz, obviamente, né, com aquela curiosidade de sempre, já queria ali entender um pouco mais desse processo, né, porque nós falamos aqui de uma prorrogação. Então, assim como nós temos a prorrogação de muitas passagens aqui no mundo físico, nós temos também antecipação. Então, os espíritos agem de acordo com a necessidade de cada caso, né? Então, essa pequena moratória que seria concedida a essa senhora era por uma necessidade de estar ali junto da família. Então, vamos acompanhar o caso aqui, conforme nós fomos estudando. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas do nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Então, aqui mais uma vez. Primeiro, a equipe espiritual que trabalha nesses ambientes, que são, obviamente, né, e lamentavelmente também, completamente ignorados pelos desencarnados. Então, em hospitais, nós temos ali equipes de proteção, equipes de enfermagem, equipes de médicos, todos eles trabalhando arduamente junto, tanto com encarnados como desencarnados. E o segundo ponto importante, que foi colocado para nós aqui, seguindo, porém, as pegadas do nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Vocês se lembram que há pouco André Luiz comentou que Jerônimo recomendou que não se desviassem da missão principal. Porque estar num hospital, vendo ali tanto sofrimento, tanta dor, tanto entre os encarnados que estavam doentes, como também familiares, profissionais que passam por desgastes muito grandes, né, durante a execução desse tipo de trabalho, o trabalho deles era atender àquele paciente que estava em desencarnação, em processo de desencarnação. Do contrário, desviariam o trabalho e não conseguiriam cumprir a tarefa. Então é algo muito difícil passar, por exemplo, num corredor e ver ali pessoas sofrendo. E você tem que focar num objetivo. Então é uma questão de confiança muito grande por parte dos encarnados, ou desses desencarnados. Confiar que ninguém está desassistido, que todos ali têm ali o merecimento e também de acordo com a sua necessidade, e focarem no trabalho principal. Voltando aqui, pessoal. Vamos lá, caiu o microfone, mas já estamos de volta. Continuando. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava ao doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Olha só essa realidade. Estava no hospital, estava doente e estava acompanhado por entidades que estavam ali perseguindo. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas. Prevenindo, talvez, mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavaleiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, e cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimos a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos nosso velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração.
aqui se encontra junto dos filhos da diligência, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas não se acha desamparado da divina misericórdia. Fim do ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando: a intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: assisti-lo-emos no instante oportuno. Ou seja, se o trabalho deles é um trabalho para ajudar na desencarnação, eles não vão se preocupar, por exemplo, com a cirurgia. Então, cada equipe vai fazer ali o seu trabalho. O trabalho dos encarnados, o trabalho dos espíritos, junto àquele procedimento, e depois esse trabalho da equipe espiritual para ajudar no processo de desencarnação. Tudo muito bem organizado no plano espiritual. Importante informação para todos nós. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo, da glândula parátida do reto ao reto, observando, além da ulceração do duodenal, a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcanti era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exortavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Então, mais uma vez aqui, um irmão de outra escola religiosa e tendo ali a compreensão que lhe é transmitida pelos dogmas, pelo catecismo do catolicismo, e acabava então ignorando a presença espiritual. Mas isso não significa que um católico não tem uma sensibilidade mediúnica, pelo contrário, isso é inerente à condição humana. Mas nesse caso, esse espírito aqui então não tinha essa sensibilidade, essa percepção. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, era esse, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado, tem o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Então isso vai ao encontro daquilo que eu comentei no início, que o fato do indivíduo viver a vida dele aqui na nobreza de valores não significa que ele tenha preparo para uma desencarnação equilibrada. Então nós temos aqui alguém que foi muito bom, alguém que não teve nenhum tipo de apego às coisas materiais, mas infelizmente acaba tendo ainda uma ligação muito forte com o mundo físico. Então não apenas cria uma barreira de comunicação com o mundo espiritual, como também cria obstáculos impedindo um trabalho mais ativo dos espíritos, inclusive favorecendo para essas influências negativas de familiares desencarnados. Então, percebe-se que viver aqui bem no mundo espiritual, sem ter o devido esclarecimento, acaba sendo ali apenas uma condição mais favorável, mas que isso não auxilia o espírito numa desencarnação tranquila. Pode ser uma desencarnação bastante aflita. Mas todos eles, então, aqui estão sendo preparados para depois irem para aquela reunião na casa transitória e receberem todas as instruções sobre essa nova realidade. Mas, nesse momento, nós vimos aqui que apenas 2 daqueles que nós tivemos contato eram mais favoráveis. Depois nós tivemos aquela senhora que era evangélica e esse senhor aqui, então, que era católico. Então, semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Sim, concordou Jerônimo, entendemos a luta. A deficiência de educação da fé,
ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como essa. Conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espiritista cristã, onde se sediava compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Só um instantinho, pessoal, deixa eu ver aqui como é que está aqui o nosso final. Acabando já. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico a serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para essa hora. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos a compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali, acariciando-a. Acercamo-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou-nos Bezerra contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. Da sua mente equilibrada, emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ele saudou-a afável e bondoso, endereçando-lhe... Só um instantinho, pessoal. Voltando aqui, pessoal. Retomando aqui a leitura. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ele saudou-a, afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse a médium em tom confortador, e estou pronta. Desde muitos anos, rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz, e logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto a ela com intimidade paternal, afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista. Já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó Adelaide, compreendo seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso.
Confia a ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta as saudades em esperanças e desate os elos mais fortes atendendo à ordem divina. Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercam o caminho todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Basta a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu quase feliz. Logo em seguida, pequena auxiliar do Instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca dos vários problemas que diziam respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias. Então aqui finalizamos esse capítulo 11 com a conclusão das 5 visitas então que foram realizadas de 5 espíritos que traziam ali merecimento para aquela assistência, cada um sustentado pela sua crença, pela sua fé, mas todos com o dever bem cumprido junto ao trabalho de Jesus. Então, nesse caso, todos eles aqui merecedores dessa assistência. Então nós vimos aqui o primeiro contato, aquele inicial, porque a assistência que precisa ser prestada, ela demanda inicialmente o conhecimento sobre as condições de cada um. Então aqui, feitas essas visitas, começarão então os preparativos para que em cada momento, cada espírito então seja devidamente esclarecido e depois assistido também nas suas necessidades.